Ai, coloca o ovo. Olá. Ai, Ana Nécia, olha, foi a primeira a entrar hoje. Boa noite, Ana. Olá. Esperar o pessoal ir entrando um pouquinho. Oi. Ei, Roberta. Susan, boa noite, gente. Boa noite. Nara, boa noite. Oi. Boa noite. Muito bom estar hoje aqui mais um dia, né? A gente poder aprender um pouco mais daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer, né? Como é bom, né? Ter a certeza que nós temos um Senhor, que nós temos um Deus grande que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Como é bom, né? Glória a Deus. Muito bom. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esperar um pouquinho. Oi, Graça. Beijo. Muito bom ter vocês aqui. Glória a Deus. Senhor é bom, maravilhoso. Glória a Deus. Como é bom. Glória a Deus. Né? Mais um tempo assim do Senhor, que o Senhor possa estar mesmo falando aos corações, Senhor possa estar mesmo ministrando, né? Operando aquilo que está no coração dele, né? Tudo que Deus faz é bom, né? E nada é por acaso, né? Então eu creio que cada vida que vai entrar aqui hoje, né? Que vai estar conosco, eu creio que vai ser edificada, eu creio que foi o Senhor que está te atraindo para aqui, né? Para ser edificado. Eu espero que sua fé, né? Possa aumentar mais, possa através da vida hoje da Fernanda, que vai estar compartilhando um pouquinho do que Deus fez na vida deles, né, na família deles. Então que vocês possam mesmo ser edificadas. Manda aí, vai um aviãozinho para um amigo seu, manda aí, né, convida um amigo para estar ouvindo desse testemunho lindo, né, da forma como Deus faz, né? Então chama aí um amigo, manda um aviãozinho aí, convida um amigo seu para estar ouvindo, para ser edificado, em nome de Jesus. Ei, Val, boa noite! Que bom ter você aqui, Val! Oh, Glória, que bom! Boa noite, gente! Glória a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso! Ei, Nalva! Glória a Deus! Que bom! Que bom, mas vamos lá, gente, convida aí seus amigos, né, para ouvir um pouquinho desse testemunho maravilhoso. Em nome de Jesus. Beijo, Val. Glória a Deus. Vou estar chamando a Fernanda aqui, né, para ela compartilhar um pouquinho desse livro que Deus deu para ela, permitiu que ela escrevesse, né, chamado Diário, né, de um Divórcio. E é engraçado que eu creio que as pessoas, quando vê esse título, né, devem pensar muitas coisas, né? Deve falar Diário de um Divórcio, o que é isso, né? Aconteceu esse divórcio, como é, né? E Deus é aquele que nos surpreende, né? E eu creio, né, que hoje vocês vão ser surpreendidos com o poder de Deus. Eu vou estar convidando agora, Fê.
Aí. Que bom, Roberta. Ei, Dani, boa noite. Oi, ei, Fê. Ei, Boa noite. É esse boa mesmo, né? noite. Tá certo? Tá certinho? Ai, que tá, tudo certo. Ótimo. Ai, que Ai, gostoso. Iga dei a Ei, oi. ai, que lindo. Oi, Depois no final, gente. ei, o Igor tá aí do lado também, é? Tá, veio aqui dar um help. Depois você aparece aí, Igor, para mandar um abraço também. Traz a Marina, também todo mundo, né? Para dar um Ei, Igor! Que bênção! Glória a Deus! Que bom, gente! Ó, registra aí esse milagre do Senhor aí. Glória a Deus! Beijo! Ei, Beijo, mãe. Fê! Ei. E aí, O tudo Fê, bem? tudo jóia. Rogério falou que o Fê, babá tá fraco. Fraquíssimo. Vamos ver o teste agora. vai dar certo, em nome de Jesus. Vai. Vai dar tudo certo. Fê, fala pra gente aí, se apresenta aí para o pessoal te conhecer, né? Quem é a Fernanda? Fala aí um pouquinho de você. Então, eu sou a Fernanda, Fernanda de Igor, né? Vocês viram aqui um pouquinho ele. Mãe da Marina, mãe do Vitor. Sou assistente social por formação e hoje a gente trabalha, né? A gente tem uma loja de bicicletas. Então, assim, eu quero até pedir desculpa. Essa semana, na verdade, esse final de semana, duas seguidoras mandaram mensagem no meu privado falando que estava sentindo falta das postagens. E aí, assim, porque não é só postar por postar, né? A postagens, né, tem todo né, uma reflexão, é algo que a Sim. gente vem, né, de Deus, vem daquilo que está naquele momento, daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está refletindo. E realmente eu fiquei um dia sem postar nada lá no diário, e aí elas cobraram, e eu sei que eu preciso me organizar no tempo. Mas graças a Deus, assim, a Duda Bikes tá todo vapor, todo mundo querendo pedalar. Então, tá bem corridão, bem corrido Pois é, essa é a Fernanda, gente, né? Ela é empresária também, né, Fernanda? Então, também. assim, eu quero agradecer desde já, assim, por você ter aceito esse convite, assim, é uma honra para mim, assim, porque eu me lembro ainda quando você estava no processo, eu me lembro até que, mesmo morando em Fortaleza, uma vez na Bahia, a gente se encontrou, você estava indo até na feira, não sei se você se lembra, e naquele dia, assim, que a gente se encontrou, Deus gerou um peso muito grande, assim, no meu coração, né? E a gente estava orando por vocês. E, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por tudo que Deus fez, né? E o que Ele continua fazendo ainda, honrando a vida de vocês. E eu creio que a sua vida é um exemplo, assim, para nós, né? Muito, assim, principalmente assim, não só para mulheres, como para homens também, né? Eu vejo que a sua vida é um exemplo mesmo, assim, de perseverar, né? De aguardar no Senhor, de crer, né? Então, assim, glória a Deus mesmo, assim, pela sua vida, Fê, sabe? Você vai estar contando aqui um pouquinho, não vou falar, deixar você falar, né? E as pessoas vão ver. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir e vai falar, poxa, eu não faria assim, né? Eu não teria coragem. Meu Deus, ela, né, passou, fez isso e tal. Então, assim, glória a Deus mesmo pela sua, assim, perseverança, por tudo que Deus, assim, gerou no seu coração, né? E eu creio que hoje, através da sua vida, você está podendo edificar outras vidas, né? Então, isso é muito lindo, assim, glória a Deus mesmo pela sua vida. E antes de você começar a contar um pouquinho do livro, eu queria orar, né, para a gente poder começar, tá bom? Uhum. Amém, Senhor. Eu quero, assim, te louvar e te agradecer, Senhor, por mais esse tempo, Pai, por mais essa live, né, por Senhor
né, esse instrumento, né, que são essas lives, Instagram, Senhor, para a gente poder se comunicar e através dessa ferramenta, Senhor, a gente poder aprender, né, e ser edificado através da vida um do outro, Pai. Eu quero mesmo te louvar, Senhor, agradecer pela vida da Fernanda, do Igor e da sua família. Quero apresentar a vida dela, a família dela, né, repreender assim toda a retaliação mesmo, toda seta, que o Senhor guarde a vida das crianças aí com o Igor, guarda a vida da Fernanda. Abençoe, Senhor, esse tempo, eu te peço. Usa a boca da Fernanda, Senhor, né? Usa ela como um flecha mesmo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Usa a vida da Fernanda, usa os lábios da Fernanda, que o Senhor possa colocar as palavras, né, que está no teu coração, nos lábios da Fernanda, Pai. E eu te peço também, aqueles que estão ouvindo, né, que eles possam ser edificados, que eles possam assim entender, né, o que que é fé, o que que é esperar no Senhor, que eles possam entender assim que os seus planos são maiores, né, que vale a pena, Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele, Senhor, que abre, né, as portas, Senhor, onde ninguém mais abre. O Senhor é aquele, Pai, que quando Moisés ia com aquele povo onde não tinha mais recurso para onde ir, né, Faraó estava ali perseguindo aquele povo e de repente o Senhor abriu o mar vermelho, meu Deus. Que milagre! Quantas coisas o Senhor pode fazer, né? E eu louvo por esse milagre que o Senhor fez na vida da Fernanda e que o Senhor possa fazer também na vida de muitos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego mesmo esse tempo nas tuas mãos, Pai. Cada pessoa que aqui vai estar, Pai, eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aí, conta aí para nós, Fê, um pouquinho, né? Como surgiu esse livro? Por quê, né, desse livro, do título? Fala aí para nós. Primeiro, eu queria agradecer, Mônica, pelo convite, agradecer a família Capucho, que mora assim no meu coração. Amém. Vocês fazem parte da história, na verdade, o Rogério, né, faz parte desde o início, que ele foi nosso padrinho de casamento. Verdade. Você não teve a oportunidade, porque ele ainda, né? A gente não, e não conhecia vocês ainda, né? Eu vim me relacionar com ele depois. Isso. Mas assim, você, né, a família Capucho faz parte desde então. E eu lembro muito assim o abraço do Capucho, o chefe aí. Teve um dia que eu fui, né, na casa do. Esqueci o nome do irmão de Rogério, que mora aqui Marcelo? Marcelo? Marcelo. Marcelo. E aí vocês estavam lá reunidos, e aí assim, cada detalhe, né? Cada cuidado de Deus, Deus ele mostra o cuidado dele com a gente através das pessoas, através de muitas situações. E uma delas foi através da família de vocês, e eu agradeço muito, imensamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, é, a história do livro, na verdade, assim, o livro real é esse daqui. Vou mostrar para vocês. É um caderno que no início da nossa crise, né, no início da situação toda, todo o problema, todo o afastamento entre a gente, entre o casal, eu comecei a tentar, a gente já tentava conversar e não conseguia, que é uma coisa que acontece com muitos casais, né? O diálogo é uma das primeiras coisas que morre no casamento. A falta de comunicação, a falta de entendimento. Tudo de repente soa como cobrança ou como soa como chatice. De repente você quer demonstrar um cuidado e aquilo ali soa como uma cobrança, né? E aí isso então me incomodava porque mulher por si só gosta muito de conversar, né? Gosta muito de falar. Verdade. E aí, como eu ia conversar com o Igor e a gente já, assim, qualquer coisa já discutia, já teve uma situação que ele trabalhava em outra cidade aqui perto, então me preocupava muito a questão da estrada, né? Todo dia pegando estrada. E aí, assim, tudo, qualquer coisa que eu fizesse já soava como cobrança. E aí, eu tive um aborto, a gente queria muito ter filhos, mas a minha primeira gestação ela não evoluiu, teve um aborto. E aí, com esse aborto, as coisas só foram piorando, porque ele não conseguia
cuidar dos meus sentimentos, eu também não conseguia colocar aquilo de forma é, compreensível, de repente, né, na linguagem dele. E aí eu comecei a escrever, então. Então, assim, a primeira folha do caderno, na verdade, é uma carta que eu escrevi aqui, a primeira folha, só para a primeira folha, é uma carta que eu escrevi no dia 8/5/2012 e deixei, na verdade, eu nem destaquei a carta, né? Carta geralmente você descarta e entrega, mas eu nem descartei, deixei o caderno para ver se de repente chamava atenção por ser algo maior. E ele leu a carta, mas ficou por isso mesmo. E aí, a partir disso, eu fui escrevendo. Então, tudo que acontecia comigo e com Deus, né? Tudo que eu tinha de experiência com Deus, tudo que eu de repente queria falar com Igor, mas eu não conseguia, eu escrevia. E aí eu fui começando a ler livros, e aí eu ia fazendo resumo, eu gosto muito de estudar escrevendo. Então, quando eu lia os livros, eu ia fazendo resumo, e isso aqui tudo faz parte. Então, o livro, na verdade, ele tem origem nessa carta, que foi realmente para tentar uma comunicação, e a gente conseguiu lançar o ano passado. Então, esse livro ficou guardado, só Igor leu, né? Então, assim, aqui depois o que virou o livro, né? Aí ele virou livro. Mas aqui, assim, a gente deu uma enxugada porque tinha coisas, né, que eram bem pessoais mesmo. Uhum. Mas, assim, em geral, tá tudo aqui. O que que foi esse diário, essa luta que durou em torno de 1 ano. Sim. Aí E tá aí, aqui. conta pra gente, então, como que foi, assim, como que foi, né? Como que Deus fez, assim, tudo durante esse relacionamento, como que Deus restaurou e tudo, de modo assim meio que resumida, porque depois quem quiser compra o livro e lê todos os detalhes, né, Fê? Porque, assim, para resumir mesmo, assim, Mônica, a gente tem uma história, né, assim, de Uhum. imaturidade. A gente namorou bastante tempo, muitos anos. Só que aí, ninguém está preparado para poder casar, né? A verdade é essa. E quando você entra num casamento, então, que Deus não é a base do seu casamento, eu não estou falando de religião, não estou falando de frequentar, Uhum. eu não estou falando disso, estou falando de Deus mesmo, de você ter relacionamento com Deus, de você ter essa intimidade. E aí, quando isso não acontece, vários motivos podem levar a um divórcio, seja uma situação financeira, seja um adultério, seja, a gente brinca, né? Até mesmo todo casamento ele passa pela crise da fusão. Então, assim, gostos diferentes, de repente o gosto diferente no namoro é legal, mas quando entra no casamento, ele causa conflitos. E aí, na nossa situação, a gente trabalhava muito e prioridades totalmente diferentes. A gente chegava, né, frequentava a igreja, mas a gente não tinha compromisso com Deus, a gente não tinha uma vida de devocional de casal, a gente não tinha uma vida de oração, a gente não tinha uma vida diante assim do que buscando o que que era a vontade de Deus. A gente buscava os interesses pessoais e pronto. E aí foi quando a gente começou a se distanciar. E eu, assim, aí tem várias situações, né? Nenhum casamento ele afunda por conta, ou ele é destruído por conta de um só. Nesse caso, Igor trabalhava muito, eu também trabalhava muito. A minha falta de sabedoria, enquanto, né, buscar ser uma esposa sábia, uma esposa que cuida da família, uma esposa que antes de tudo, tem a Deus como líder, né? Porque assim, uma coisa que é muito, muito importante falar é que se eu não me submeto a Deus, eu não me submeto a ninguém, né? Então a gente tem uma crise Sim. de submissão. E a submissão hoje não é essa submissão que não é distorcida, que o mundo distorce, que é assim, o homem manda na mulher
o homem é diferente da mulher, o homem é maior do que a mulher. Não é isso não é isso que a própria Bíblia fala, né? A submissão é uma questão de liderança, é uma questão de cuidado. Se uma casa, se um time, se uma empresa não tem uma liderança, todo mundo manda, onde todo mundo manda, ou onde é o que a gente tem muito falado também na empresa, onde uma pessoa faz tudo, não faz, acaba não fazendo nada, né? Então cada um tem suas Acaba funções. empurrando sempre um para o outro também, né? Acaba também sempre empurrando alguma coisinha sempre um para o outro, né? Não tem aquele que, né, que direciona. Se der certo, todo mundo quer, né? Mas se der errado, ninguém. É difícil de repente assumir a responsabilidade. Então, assim, são papéis diferentes. O homem e a mulher, eles têm papéis diferentes dentro da casa, e na minha casa não existia isso. Então, assim, era tudo dividido. A gente não tinha união, no sentido assim, não tinha união financeira, não tinha união de propósito, não tinha união de sonhos. Então, assim, era ele, Igor e eu. Os projetos, a gente conversava, né? A princípio a gente conversava, fazia alguns planos, mas não era o mesmo caminho, não era a mesma visão. Então, diante disso aí, diante, né, do que eu falei no início, do que foi a questão que deu origem ao livro, a gente foi se distanciando, Igor com muitas amizades, assim, muitas amigas, muita coisa nesse sentido errada. E aí foi quando ele saiu de casa, foi em novembro de 2012, ele saiu de casa e o discurso era: eu não, eu quero ser feliz, né? E é um discurso que a gente vê muito hoje. Então, eu tô no Verdade. casamento, mas eu não tô feliz. Eu preciso ser feliz. E a solução para isso é sair de casa. Então, foi o que aconteceu na nossa situação. E eu falo assim, que em grande parte de muitas famílias que a gente já ajudou, que a gente já acompanhou, que nos procuram, essa saída de casa sempre vem acompanhado de uma terceira pessoa, né? Então, PG, só um minutinho. Estão fazendo só uma pergunta aqui. Perguntou depois de quanto tempo de casado que começou, que ele saiu aí, que você, quando você falou, né? Foi em 2012. Tinha quanto tempo de casado? a gente tinha 5 anos de casado. Eu tinha 5 anos de casados, mas a gente tinha namorado 8 anos. Na verdade, a gente namorou muito porque a gente começou a namorar muito novo, né? Então, assim, a gente namorou, foi fazer faculdade primeiro. Aí, né, Daniele perguntando, eu não tinha filhos ainda, É. então Você até falou no comecinho, né? eu não tinha filhos, eu tinha engravidado mais ou menos nesse período aí de 4 anos e meio, eu engravidei. Só que aí eu tive o aborto e aí tudo começou a ladeira abaixo, né? Como a gente. Então, Igor saiu de casa em 2012 e foi assim, a luta, quando ele saiu de casa foi quando assim, eu senti meu tapete puxado e eu falei, pronto, agora é sério. Então, assim, eu não tenho, até então a gente acha que a gente tem controle sobre a situação, né? A gente, por essa questão da submissão, da insubmissão a Deus, a gente acha que tudo que está na nossa vida a gente que controla. E aí, eu achava que eu controlava, que eu sabia de tudo, mas quando veio essa saída de casa dele, foi quando eu falei assim, não depende de mim, porque eu vi que até agora eu não consegui mudar a situação, eu não consegui mudar, a cabeça dele, por mais que a gente não estivesse brigando mais nesse momento, porque um pouco antes eu tinha entendido que não seria eu que mudaria ele, né? Erroneamente, a gente acha que a gente vai mudar o outro. E aí, por isso, você se machuca muito ainda quando você acha que você vai mudar o outro. Então, você só se desgasta. E durante esse período que eu vi que eu não poderia mudá-lo, foi quando eu entendi o papel realmente de Deus dentro da família, dentro do casamento. Tô ouvindo, tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Não tá cortando, não? Tá dando pra ouvir. Não, não tá cortando, não, tá? E aí, Mônica, então o Igor saiu de casa em 2012 e eu comecei a buscar mais de Deus, a ler mais, a orar mais, a fazer campanha de oração. Foi quando então eu fiz minha primeira campanha de oração, porque eu nunca tinha
realmente entendido que quando eu quero que algo mude, ou quando eu preciso entregar algo para Deus, eu preciso entregar isso. Então, assim, aí foi quando começou a minha vida de busca a Deus, de busca de crescimento espiritual, né? Porque até então era muito cômodo aquela vidinha de você frequentar um grupo, você frequentar uma igreja, porque é algo legal, tem uma música bacana, tem um ambiente bom, e aí, mas eu não tinha experiência com Deus, eu não tinha vida com Deus. Eu posso, assim, muito firmemente afirmar isso. E foi até meu pai, às vezes, em algumas situações, meu pai falava assim, Fernanda, eu sei que você está crescendo. E assim, eu sei que Deus tem cuidado de você. E o que a gente precisa orar é para que Deus, que Igor também tenha essas experiências com Deus. Então, assim, meu pai foi um homem muito usado por Deus em todos os momentos, porque de repente o pai, quando vê uma filha sofrendo, ninguém quer ver, né? Mas o pai e a mãe, eles tomam as dores, de repente eles querem fazer aquela justiça, né, com as próprias mãos, e tirar uma satisfação, conversar. E meu pai não, meu pai, assim, um homem que se posicionou e falou assim: eu vou orar com você, e quando eu levanto pela madrugada, eu oro por você, eu oro pela vida de Igor. E, assim, muita coisa aconteceu. E, assim, Mônica, eu falo que até eu escrevia. Porque era tanta coisa que eu falei assim, eu vou esquecer. Eu vou esquecer, porque foram muitos detalhes. E eu queria que ele estivesse participando dessas situações, que ele estivesse junto comigo crescendo, porque tirando a dor, né, foi muito gostoso ter experiência com Deus. É muito gostoso você saber assim que você fala assim, Deus, eu queria te pedir, só você e Deus no seu quarto. E eu fiz essa oração. Foi em dezembro, eu falei assim, Deus, eu queria te pedir para o Senhor tirar do meu coração, porque eu não tinha raiva de Igor. Eu não tinha, muito pelo contrário. Quando tudo começou a acontecer, eu fui ficando assim, uma pessoa tranquila, e eu não sou uma pessoa tranquila. Eu não sou uma pessoa calma. Aí eu sou uma pessoa assim, agitada, eu faço mil e uma coisa ao mesmo tempo, pensamento acelerado. E aí eu comecei a ficar uma pessoa tranquila, assim, comecei a descansar em Deus, a buscar Deus. E aí teve um dia que eu falei assim, Deus, eu queria, foi em dezembro, além de Igor ter saído de casa, minha avó faleceu. E eu pedi para Deus, foi um período de Natal. Eu falei, Deus, eu queria te pedir para o Senhor tirar do meu coração o que eu sinto, porque tá me machucando muito. Eu só via Igor piorando. E aí no dia seguinte, Deus usou uma pessoa para poder falar comigo assim, uma pessoa que nem me conhecia. E eu orei, eu e Deus, dentro do meu quarto, chorando depois do Natal. Eu falei assim, e essa pessoa pegou e falou comigo assim, Fernanda, Deus mandou te dizer que Ele não vai tirar do seu coração, porque é Ele que está colocando. Amém. É Ele que está Amém. colocando. Então, busca Ele. Busca que você vai ver o que Deus vai fazer. E isso, assim, é loucura, né? As coisas de Deus são loucura. Amém. Ô Fê, sabe que eu me lembrei, você falando isso, eu me lembrei de Faraó, né? Que a palavra de Deus fala assim que Deus permitiu que o coração de Faraó continuasse endurecido, mas era para que a glória dele fosse manifesta, né? E eu me lembrei dessa passagem, né? E a mesma coisa, né? Porque Deus queria manifestar a glória dele, né? Então ele permitiu que esse sentimento continuasse, né? Glória a Porque, Deus. Mas porque assim, pode. não, porque assim, quando você vê o outro se afastando, às vezes é quando você prova que você ama de verdade. Porque amar o outro quando o outro te agrada, amar o outro quando o outro é bonzinho, né? Quando ele faz tudo o que você quer, quando ele faz tudo que você gosta, é muito fácil. É muito fácil você amar alguém que só te agrada, né? Difícil é você amar seu inimigo, difícil é você amar seu esposo quando ele se torna seu inimigo, entre aspas, né? Esse inimigo, porque a gente sabe que também é uma grande luta que a gente vive, que é uma grande luta espiritual, não é uma luta, não é algo só aqui, é algo sobrenatural, né? As coisas de Deus são algo sobrenatural. Então é muito fácil você amar quem te ama, né? Aí é muito É muito fácil.
E aí, quando você ama alguém que só se afasta, só te machuca, só faz o contrário do que prometeu te fazer um dia, né? Quando você ama alguém que machuca toda a sua família, porque quando você entra num processo de divórcio, tem uma frase que fala assim que o divórcio é a forma de expressão, é a forma mais intensa da expressão do egoísmo do homem em si, né? Porque a gente só pensa na gente, você não pensa no padrinho que foi no casamento, não pensa, né, em Rogério que saiu na época de Teixeira para ir lá em Teoflotone e ajudar a casar a gente. E aí você não pensa em ninguém, você não pensa em pai, mãe, ninguém que está sofrendo. Você pensa em você, no seu prazer, na sua satisfação, no que você está planejando ali, e bola para frente. O que ficou para trás ficou. E foi assim que aconteceu. Então, o Igor saiu. Foi só Só aproveitar que ele fez a gente rir. Amor, só avisa do horário, tá? Porque eu esqueci de trazer alguma coisa para me olhar a hora, qualquer coisa. Esse é meu marido, vai ver. Não, não foi só ele que quis dar uns tapas, né? Para quem não leu aí, né? Rogério falou que quis dar uns tapas no Igor, mas não foi só isso, não foi só Rogério, muita gente, porque parecia uma loucura. Realmente, assim, tem mulheres que me falam, Fernanda, é tão parecida a história, às vezes pessoas que assistiram, né, depois que assistiram o nosso vídeo, tem o vídeo no YouTube, ou que leram o livro, elas falam assim, identifica muito com essa questão, que o marido era um marido assim, de uma forma, e de repente o marido foi se transformando, o marido foi mostrando um ódio, um amor que existia se transformou em ódio, e é muito isso, assim, teve um momento que Igor, ele chegou a dizer para mim que eu podia tocar minha vida, que eu podia ter outra pessoa, que ele não me queria mais. E isso muito normal, assim, como se, Fernanda, vai fazer sua vida, não quero mais, porque ele já estava se relacionando com uma outra pessoa, e aí ele saiu de casa em novembro, aí dezembro, janeiro, fevereiro, tudo foi essa confusão. Ele já estava com uma outra pessoa, e aí, então assim, a bola de neve só vai aumentando, porque aí é uma bola de mentiras, é uma bola onde a pessoa precisa, ela vai se envolvendo muito naquilo ali, que traz outras consequências, porque o pecado ele faz isso. Ele te leva muito além do que você acha que você iria. Não, a pessoa, ela não planeja, mas ela vai se deixando levar por aquilo e vai se envolvendo. Então, uma coisa leva a outra. Igor falou alguma coisa aí. Ele falou aqui que Casamento ai, é não sei. feito, Casamento é feito por duas pessoas. os dois são os Ai, responsáveis por cuidar um do outro. isso. É isso mesmo. Amém. Amém, Igor. Rogério tá pedindo desculpas aí, ó, falou que te ama. Vamos lá, Fernando, senão daqui a pouco o nosso tempo e esses dois ficam escrevendo. É, e aí, igual o Daniel falou, e é uma teia, né? Então é algo que vai embaraçando, e aí de repente a pessoa já não consegue voltar. É onde vem o orgulho, é onde vem a vaidade, onde vem aquela situação assim, mas como eu volto? E aí, depois de tudo que eu já disse, de todas as pessoas que eu falei, que eu magoei, aí vem o processo do perdão, né? Então, assim, eu tenho que me perdoar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me sentir perdoado, Amém. pedir perdão a Deus e me sentir perdoado. Então, é todo um trabalhar de Deus que também é um processo. Assim como para destruir um casamento é um processo, não se destrói de um dia para a noite, para reconstruir também é um processo. Não Sim. é do dia para a noite. E aí, Mônica, assim, aí nossa história tá toda no livro. Ele saiu de casa para poder resumir, né? Assim, para poder Isso. e tal. Tá, ele saiu de casa, ele se envolveu com uma outra pessoa, com cerca de 3 ou 4 meses que ele estava com essa outra pessoa. Aí veio uma situação que, infelizmente, é muito comum, a gente vê muito, essa outra pessoa engravidou e para muitos é como se isso fosse realmente o fim total. Do E casamento, né?
fim total do Tipo casamento. assim, é como se, tipo assim, quando nesse caso aí, né, como dele saiu de casa, se envolveu com outra pessoa engravidou, né? O que que passa na cabeça da esposa, né? Ou do esposo? Poxa, tipo assim, agora não vai ter mais volta. Tipo assim, né? Agora é ponto final, é como se fosse o ponto final. Para nós, seres humanos, né? É. Mas não é ponto final para Deus. Não, é assim, eu vejo, a gente vê isso o tempo inteiro, a gente sabe que isso é uma situação, infelizmente, muito comum, mas o que mais no meu coração ardia nessa situação era que, assim, Deus, ele me prometeu, ele tinha me feito uma promessa. Então, assim, dói muito. Eu falo que aquele momento, quando vieram me contar essa gravidez, o jeito que fizeram foi como se fosse me dar, sabe, assim, uma notícia de acidente, alguma coisa assim. E naquela hora eu fiquei pensando que tinha acontecido alguma coisa com o Igor. E quando me Sim. falaram que era uma gravidez, eu te juro, assim, que eu acho que se tivesse falado, assim, ó, Igor sofreu um acidente, eu não sei, assim, parece que teria doído bem menos, sabe? Porque a dor, mas era uma dor de morte que eu senti naquele momento. Era como se eu também, sabe, um pouco de mim tivesse morrido naquele momento. Às vezes a esperança, eu lembro que quando me contaram, até o pastor falou assim: Fernanda, você pode escolher, você tem o direito de escolher. Se você quiser continuar lutando, a gente vai lutar com você. Se você quiser desistir também, você pode desistir. Você tem o direito de escolher, você também tem o direito de ser feliz. E aí só vinha na minha mente a questão que Deus um dia ele prometeu para mim que a luta não era minha, que a luta era dele. Amém. E ele não prometeu assim, isso está na Bíblia, Mônica, isso é promessa para qualquer um. Só que Amém. além de tudo, eu lembro que assim, minha mãe chegou e falou comigo assim, nada, leia 2 Crônicas. E aí eu fui ler 2 Crônicas 20, e aí no mesmo dia de tarde a gente foi na casa de uma amiga, a amiga falou assim, nada, Deus tem uma palavra para você. Lê 2 Crônicas 20, o mesmo versículo que minha mãe tinha dito, que é nessa luta não tereis que pelejar, ficai parados e vede a salvação do Senhor. E depois até tem um carro aqui em Teixeira que tem esse versículo. E esse versículo, assim, essa pessoa, ela soube depois da nossa história e ela já trocou de carro várias vezes, e toda vez que ela troca, ela coloca o versículo adesivado de novo. Então, assim, é algo que Deus falou comigo. Se Deus fala que a luta é dele, e aí uma criança, uma gravidez, não pode ser o fim. E eu não sentia que era. Eu sofri muito, eu fiquei sem escrever muito tempo, e aí eu fiquei em silêncio, assim, eu não falava mais nada com ninguém. Eu lembro que foi até minha sogra e Cris, minha amiga, que um dia falou comigo assim, Nanda, e o livro? Você está escrevendo? Assim, eles já falavam como se fosse um livro mesmo, e era só um diário. Uhum. Falei assim, não, não estou escrevendo mais, eu parei. E elas falaram, não, Nanda, continua escrevendo, porque a gente vai querer ler. E aí, assim, coisa tipo de um mês eu fiquei sem escrever nada. E depois eu voltei a escrever porque você vai vendo que não é isso que Deus, apesar da dor, independente de qual seja essa dor, ele vai cuidando de você, ele te cerca, né? Ele te segura pela mão, e isso é real. Isso não é algo assim para poder te fazer te iludir, né? Às vezes quando a gente fala com alguém, confia em Deus, Deus vai cuidar. Isso é algo muito real, é vivo, é de verdade. Amém. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu, Mônica. Então, assim, é, aí eu vou contando, né, todas Uhum. essas experiências, o que foi acontecendo, essas experiências de oração, como que Deus foi trabalhando, durante todo o período. Então, assim, praticamente eu não tive contato nenhum com o Igor. A gente não tinha contato porque uma coisa que eu tinha aprendido era o deixar ir, que significa Amém. assim, quando o outro quer, ele quer ir, então ele vai. Você não pode ficar tentando mudar o outro, como eu disse no início, tentando mudar, tentando convencer, porque aí vocês só vão brigar, o casal só briga. E aí deixar aí é você realmente falar assim, não, ele tá na mão de Deus e eu tô aqui esperando. O que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer. O que for a minha vez de fazer, Deus vai me dar condição para fazer. Teve um dia até uma moça me perguntou e falou assim, Fernanda, às vezes eu não entendo
O que que eu preciso deixar Deus fazer e o que que é competência minha fazer. E aí, uma coisa muito assim, quando você tenta ajudar Deus, quando você tenta mudar o outro, quando você tenta controlar a situação, você está tomando o lugar de Deus, né? Agora tem coisas, de repente eu precisava conversar com ele, uma outra situação, alguma coisa. Mas eu falo assim que tudo que a gente sente paz vem de Deus, né? Amém. Então, quando eu falava assim, Deus, eu preciso conversar com o Igor, eu preciso me dar as palavras certas, não é nada no supetão, não é nada é, de uma vez, nada sem pensar antes. Então, assim, toda vez que eu precisava falar comigo alguma coisa, eu pedia a Deus a oportunidade, eu pedia paz, que eu tivesse paz no coração, que Deus criasse oportunidade. Então, quando ele saiu de casa, teve um dia mesmo que eu pedi a Deus para que eu não visse. Eu falava, Deus, eu não quero vê-lo, porque se de repente eu vê-lo com uma outra pessoa, isso vai me machucar muito. E eu pedi a Deus para mim não ver, e eu não vi em nenhum momento. A gente morando na mesma cidade, praticamente a gente fazia o mesmo percurso, porque o trabalho dos dois era próximo, e eu não vi. E quando eu comecei a pedir a Deus para que ele me visse, Deus também permitiu que ele me visse. Que foi quando eu já estava numa fase melhor comigo, sabe? Quando eu estava numa fase é, assim, mais resolvida, mais firme na minha fé. E aí eu pedi a Deus, Deus, que ele me veja, que o Senhor trabalhe no coração dele. E Deus permitiu isso. Quando foi para a gente se encontrar, eu pedi para Deus e Deus fez essa situação acontecer. Foi muito legal, muito interessante. A gente estava num restaurante, estava eu, Cris e Ed, só nós três no restaurante. E eu estava sentada de costas e a gente conversava. Teve um dia até, na verdade, nesse dia, foi o dia que a gente estava assinando o contrato do livro. Na brincadeira, o caderno era a última página do caderno, e eu falei assim: eu não vou escrever mais, porque o livro é esse. E aí, Ednardo, né, falou assim: então vamos embora fazer logo o contrato, porque eles, Cris e Ed, têm parte na história toda. Quem lê o livro sabe. E aí a gente pegou e fez um contrato de brincadeira aqui atrás. E nesse dia, Igor pegou e entrou no restaurante. Só tava a gente, ele entrou e, na verdade, Cris e Ed que estavam de costa e eu de frente, eu não podia falar que ele estava vindo, porque senão todo mundo ia virar. Mas a gente tinha pedido que isso fosse só nosso, né? Um momento só nosso. E aí, depois Igor conta que ele tinha passado de carro algumas vezes e ele tinha visto que a gente estava lá, mas ele ficou criando coragem para poder conseguir encarar. E aconteceu. Então, assim, Deus faz do jeito que a gente pede, né? A Bíblia fala que a gente não tem muitas vezes porque a gente não sabe pedir. Verdade. E também aquilo que a gente pede, que Deus não dá, depois também a gente entende, Mônica, porque em muitos momentos eu pedi assim, Deus não deixa ele sair de casa, Deus não deixa de repente essa outra pessoa engravidar. Deus, a gente pede, faz que ele volte logo. Ele saiu em novembro, aí em dezembro, aquela expectativa do Natal. Deus abençoa, traz ele de volta no Natal, sabe? Essas coisas assim. Depois você vai vendo que não é assim, que Deus tem o tempo dele. Amém. Glória a Deus. Amém. Ô Fê, e esse período que você, de quanto tempo durou, né? Esse tempo aí, até você ver ele a primeira vez no restaurante mesmo, foi quanto tempo? Ô, Mônica, foram uns 7, 8 meses. Foi de 7 para 8 meses. Ele ficou fora de casa 9 meses. O Hum, total, né? Ele ficou fora de casa 9 meses. A luta durou sim, mais tempo, porque, como eu falei, assim, ninguém sai de casa do nada, né? Então, tem todo um processo antes de desgaste, de situação que ainda você vai tentando segurar com as suas próprias mãos e tal. Mas que ele ficou fora de casa foi 9 meses. E aí praticamente a gente não teve contato nenhum. Eu realmente esperava qualquer coisa que viesse dele. Tanto é que com a questão do divórcio, ele deu entrada, né, um divórcio. O oficial de justiça que me procurou, eu não falei nada com ele sobre, como é que vai ser, como é que não vai. Então, assim, eu não me envolvi com nada disso porque eu realmente confiei plenamente assim que Deus estava no controle e que o que tivesse que ser ia ser.
sim. E aí, quando o oficial te procurou e tudo, mas vocês chegaram a assinar o divórcio ou não? Então, o oficial ele me achou porque o oficial me procurou no trabalho e aí eu sei que eu não estava no trabalho. Aí ele deixou um bilhete na minha casa falando que eu fosse no cartório, né, buscar o que Uhum. tinha para a intimação. Aí eu falei, eu não vou também, porque se ele tiver que me procurar, ele que tem que me procurar, né? Eu não vou, não ia facilitar. Com Aí, certeza. Amém. aí eu Super de sei que Deus. o oficial me encontrou um dia antes da audiência. Só que aí no dia da audiência, Igor já estava num processo de arrependimento, assim, de ver que aquilo não era realmente o que ele queria. Porque praticamente ele saiu de casa e deu entrada no divórcio. Então, assim, ele saiu de casa em novembro, eu acho que dezembro ou janeiro ele já deu entrada no divórcio. Só que os papéis não vieram rápido. Então, quando veio, já estava para julho, agosto, já estava bem, já tinha passado bastante tempo, entendeu? Então, assim, foi nesse período que Deus foi trabalhando, né? Trabalhou na vida dele, foi Uhum. indo e foi. Tanto é que no dia da audiência ele não foi, e eu também já não ia, então na minha cabeça eu não ia e não aconteceu. Glória a Mas Deus. eu tenho, olha, então, gente, é muita loucura, né? A gente passa por coisas assim. Aqui, eu tenho o mandato da citação aqui, ó. Olha, que legal. Aqui dentro, Amém. guardado, Glória a Deus. guardado junto com o diário. Amém. Glória a Deus. E aí, Fê, assim, né? Pra gente. Aí, no caso, quando ele voltou, né? Aí não teve essa questão, vocês não assinaram, ele não compareceu, Deus estava trabalhando. E aí, quando ele te procurou, né, para Então, Mônica, é essa assim. aproximação novamente, né, para reconciliação aí. Então, tem no livro, não foi, eu falo assim, eu não sei te falar que dia que ele voltou para casa, Sim. entendeu? Porque foi um processo. Então, assim, aconteceram duas situações bem interessantes, assim, que foi Deus trabalhando mesmo. Nada tocava no coração de Igor, nada. Assim, podia o mundo cair, podia, eu acho que até se nada, assim, nada comovia, nada que ninguém falasse, nada. Ele, na cabeça dele, ele queria, não adiantava ninguém falar nada com ele. Aí você tá errado, não é assim. Ele queria, eu falo que ele queria, assim, que Deus descesse e falasse com ele pessoalmente. Ele não aceitava nada. E aí, uma das coisas que Deus usou foi o meu pai, que foi o mesmo, né, que e Igor tem muito respeito. Então, assim, nesse período, meu pai também teve um câncer. E Igor sabia toda a história que eu tenho com relação a isso. Minha avó tinha falecido de câncer em dezembro. E aí eu sei que meu pai teve um câncer, e Igor ficou sabendo e do nada me ligou, Fernanda, nesse processo todo. Ele me ligou e falou assim: Nanda, eu queria ir lá ver seu pai e tal, você vai comigo? Aí, né, a gente assim, orando, esperando resposta de Deus e tal. Eu falei, ô Igor, vamos, se você quiser ir, eu vou. Mas assim, bem receiosa, porque ele já tinha feito uma situação parecida, que ele iria lá e tal, e depois mudou tudo. E aí, nessa situação, a gente foi para Teoflotone ver meu pai, e assim, todo mundo recebeu ele super bem, todo mundo tratou ele como se nada tivesse acontecido. E a gente voltou de lá, e aí no outro, aí voltamos de lá, assim, também a gente foi sem, né, como amigo Aham. e tal, e eu só esperando o que ele falava, se de repente, o que ele ia, né, fazer, falar. E eu sei que a gente voltou e foi uma viagem bem bacana, porque eu senti dele abertura para a gente poder conversar. E eu comecei a conversar e falar um pouco do que eu conto no livro, das experiências que eu vinha passando, eu fui falando com ele. E aí fui falando de perdão, ministrando perdão, resumindo isso. Aí ficou uma semana também sem contato nenhum.
E eu falei, pronto, o homem enlouqueceu, porque assim, né? Você espera de repente mais alguma coisa e tal, e nada. Aí no segundo final de semana, ele me ligou de novo. Fernanda, eu queria ir lá ver seu pai. Vamos lá de novo? E aí eu lembro que até assim, eu fiquei meio receosa porque minha mãe ficou cobrando muito. Mas e aí, o que que tá acontecendo e tal? Eu falei, mãe, eu não sei o que que tá acontecendo. Mas se a senhora não quiser, a gente não vai. E eu lembro que eu orei também com relação a isso. E depois minha mãe me ligou e falou assim: não, Nanda, pode vir. Se ele quiser vir, pode vir. Porque eu também não queria fazer confusão, eu não queria Aham. causar, porque os pais sofrem Não, muito. Os pais sofrem muito, né? sim, A família sofre. verdade. E aí eu lembro que teve o segundo final de semana e a gente foi, voltou em Teoflotone de novo e tal, e todo mundo de novo tratou ele super bem. E aí tem até no livro isso, que assim, eu voltei e eu falei com ele, falei, Igor, eu queria ir numa igreja com você. Aí ele falou assim, então vamos, a gente geralmente ia para Teoflotone na sexta e voltava no domingo. Aí eu falei assim, eu queria ir numa igreja, não importa qual igreja, não importa qualquer cidade que a gente passar, que você puder entrar numa igreja, a gente entra, qualquer uma que você escolher. Que não tivesse influência de ninguém para falar assim, ah, aquela pessoa conhece a situação e Uhum. está falando algo porque é da cabeça dele, é do coração dele. E aí eu lembro que assim, a gente entrou numa cidade, a gente tinha planejado ir em outra cidade, só que teve um acidente na estrada que ficou parado, e ele mesmo se propôs a voltar a uma cidade antes. E foi um domingo à noite, a gente voltou nessa cidade, nós entramos numa igreja, e aí a primeira palavra que tinha foi 2 Crônicas 20:17, que foi o que Deus tinha falado comigo. Então, assim, aí eu lembro que eu ainda brinquei, assim, eu escrevo também, falei assim, Deus não precisa falar comigo mais, eu quero que o Senhor fale com ele agora. E aí acabou aquele momento ali, a gente já estava saindo, aí uma senhora pegou ele, né, assim, a gente estava saindo já da igreja, e veio uma senhora e puxou ele pelo braço e falou com ele assim, você tá pedindo Deus para falar com você, não tá? E ele, assim, né, bem assustado. Aí ele confirmou, aí ela disse assim para ele: pois é, pois o que Deus já está falando com você. E o que ele tem para fazer na sua vida é com essa mulher aí. E aí Eita. a gente voltou conversando mais ainda, e aí meio que assim, fazendo planos, né? Assim, no sentido de perdão, de como seria, de como que. Porque foi muito alvoroço que aconteceu. Então, assim, passa um furacão na sua vida e deixa tudo fora do lugar. E aí depois, como que você vai arrumar, né? Então é mais ou menos isso. Eu lembro que o Rogério tá falando. Aham. É, Deus assim. Desse jeito. E aí, assim, e depois, Mônica, assim, foi todo um processo realmente de conversar, de aceitar ser discipulado. Tá bom. Que falar. Tá. Ô, Fê, olha só, tá tão edificante, tá tão maravilhoso que o Rogério tá sugerindo assim, falta só 5 minutos para acabar. Será que a gente pode fechar e abrir de novo? Pra gente, assim, coisar pode? Será que Fala, dá fala certo? com o Rogério para ligar para a Igor, para ver como é que tá a situação lá embaixo. Liga pra Igor e pergunta como é que tá. Olha, na liberdade que eu tenho com ele, pode continuar aí que ele desenrola, ele dá conta. Olha, eu tô escutando Vitor chorar. Eu ligo para ele, pode continuar. Liga lá, amor, e vê lá então se pode. Aí você fala. Você escreve aqui. Cadê ele? Não tava vendo? Será que ele saiu, Igor? Ele tava aqui. Eu tava Vai, escutando. Fê. Olha lá, Lucas falou que tá tudo em paz. Lucas tá aqui em casa também. Ah, chegou o reforço pro Igor. Glória a Deus, Lucas, pela sua vida. Ajuda aí, Lucas. Oi. Ô, Fê, assim, eu já conheço, assim, né? Já conhecia e tudo. Mas, assim, mesmo assim, eu confesso que eu ficaria te ouvindo, assim, até a noite toda. Por isso que eu tô falando, né? Pra gente, porque, assim, eu sei que Deus tá falando, assim, né? Ai, tá muito lindo isso que Deus. Nossa, mas pode continuar.
Então, aí assim, foi toda uma situação, porque não é fácil, né? Assim, a Bíblia fala até Uhum. sobre isso, sobre o coração orgulhoso. Então, assim, pedir perdão não é fácil, falar de perdão não é fácil, viver Sim. esse perdão não é fácil, igual eu brinquei com você do cordão. Aham. E eu acho, É verdade. sinceramente, que. Gente, Gente, deixa eu só falar aqui, ó. Gente, ó, esse cordão aqui é biossustentável. Esse aqui é de prata. Eu vou até mostrar hoje, eu separei, porque eu falei, se alguém perguntar, ó, são folhinhas, aí pode ser banhada a ouro ou a prata, acho que tem uma aqui que dá, que essa aqui é vazada. Então é a Marju Biojoias. Depois eu coloco de novo lá para alguém quiser. Aí a Fê vai falar parte dela agora. É bem legal o trabalho desse casal que trabalha com isso. Mas fala aí, Fê, o que aconteceu aí da sua também? então, eu tinha um conjunto desse que Igor me deu. Rogério, quando veio aqui uma vez, vendeu para ele. E Aham. lindo esse dourado. E entrou ladrão na nossa casa e levou. E assim, foi uma das coisas que mais me machucou, porque eu acho que até hoje eu não perdoei o ladrão. Porque eu Ó, sempre. inclusive, se alguém souber ou comprou de alguém assim, né, que foi roubado, devolva para ela, porque tem o valor, né? Tipo assim, ele Tem. comprou na época, deu para ela. Amava. Eu É amava, a assim. Marjona, tá falando aqui. Eu amava meu Ó, cordão. deixa eu só falar aqui. Gente, eu não vendo mais, tá? Foi quando esse casal teve aqui, a gente pegou umas peças para vender, aí a gente, na época, meu esposo vendeu para o Igor para ele dar de presente para Fernanda. Mas aí eu passo o endereço desse casal, que são donos da fábrica, né, para vocês, tá bom? Mas aí fala, Fê. Não, aí foi isso. Orar para para eu perdoar esse ladrão, porque foi a peça que eu mais senti falta, assim, que mais toda vez que eu vejo, assim, sabe, bate aquela raivinha assim, ó, vai. Eu sei como é que é. Meu Deus. Ai, Jesus. Aí fala, Fê. Então, aí, Mônica, assim, essa questão do pedir perdão, né, do se sentir perdoado mesmo, porque o inimigo quer isso, o inimigo quer acusar. Uhum. Ele não quer que a gente se sinta livre dos pecados. Então, assim, a gente mesmo, igual eu como mulher, os meus erros, né, as minhas falhas. Então, eu me perdoar, eu falar que não, realmente eu errei, mas eu posso recomeçar. Então, você chegar nesse processo de maturidade, que é uma maturidade espiritual também, é um processo. E para o homem, né, para a pessoa que saiu de casa, tanto o homem quanto a mulher, quando acontece de repente essa situação que é íntima se tornar tão exposta, ela é todo um processo de orgulho que a pessoa também tem que desconstruir, né? Então, assim, eu dei minha cara a tapa, eu falei que eu não quero mais, eu já falei com todo mundo que eu não quero mais esse casamento, que eu não quero mais essa situação. Eu me envolvo com uma outra pessoa, eu levo aquilo ali adiante, de repente tudo volta, né? De Sim. repente, as minhas certezas já não são certezas. De repente, aquilo que eu estava querendo que Deus fizesse, eu vejo que realmente não era o certo. Eu estava colocando Deus à prova, querendo que Deus fizesse algo que é contra a vontade dele. Igual essa semana alguém mandou para mim assim: ah, a gente está se separando e tal. Eu decidi mesmo que a gente vai se separar e eu entendi que isso é a vontade de Deus, mas eu queria comprar seu livro. Aí eu fui, né? Mandei o link e tal. Eu falei assim: eu tenho Uhum. certeza que não é da vontade de Deus. Aí ela falou: como você sabe? Eu falei: porque tá na Bíblia. Amém. Então, assim, Amém. Deus não, ele em momento nenhum ele coloca a questão da legalidade do divórcio diante da dureza do coração do homem, mas não é algo que Deus planejou. Ô, Fê, inclusive na Bíblia, você sabe que logo que eu me converti, quando alguns irmãos falam, assim, quando eu ouvi falar que divórcio não era de Deus, e algumas pessoas falavam que era, outros não, eu fiquei um pouco confusa, porque eu era nova na fé, assim, eu fiquei confusa, e eu falei assim, Deus, assim, eu não quero ouvir nenhuma parte nem outra, eu quero ouvir de Deus. E eu acho muito lindo isso, porque assim é bíblico. Primeiro, né, que Jesus fala bem assim, olha, mas Moisés permitiu carta de divórcio. Fala, permitiu por causa da dureza do coração do homem. O fato dele permitir não quer dizer também que pode casar. Ele fala, pode até se separar, mas aquele que casar com repudiado ou com a repudiada,
né, comete adultério. E tem uma outra passagem também, vai cair, ai meu Deus. Tem uma outra passagem também que fala bem assim, que assim me marcou muito, assim, que eu creio que não é de Deus. Quando Jesus fala sobre acerca do divórcio, aí os discípulos entenderam tanto que ele fala bem assim, se é assim, então é melhor a gente nem casar. Então, tipo assim, se eu casar